Oi, meu nome é Lívia, eu sou sua terapeuta holística e essa é a parte 2 da sequência de vídeos ensinando a usar 7 leis universais para fazer magia. No último vídeo a gente comentou sobre o que é fazer magia e quais são as 3 primeiras leis universais, a lei do mentalismo, a lei da correspondência e a lei da vibração. Hoje a gente vai lidar com as outras 4 leis que ficaram restando. Sem mais delongas, vamos começar aqui a falar sobre a 4ª lei hermética, que é a lei da polaridade. Eu pessoalmente gosto muito dela, porque ela é fantástica de se observar no dia a dia e quando você começa a observar ela se manifestando, você começa a ter uma outra consciência diante da realidade de fato. Eu acho que ela foi a que mais transformou a minha forma de ver o mundo. Então, a lei da polaridade, o princípio da polaridade, ele fala: tudo é duplo, tudo tem polos e tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, o que a gente pode tirar dessa explicação que a gente encontra no Kybalion sobre o princípio da polaridade é que no todo existe os polos que compõem esse todo. E aí agora a gente vai começar a juntar o que a gente aprendeu no outro vídeo, o conteúdo do outro vídeo, com esse aqui, pra gente fazendo reflexões mais aprofundadas sobre as leis universais. Então a gente aprendeu no primeiro vídeo que o todo é mental. Ou seja, existe o todo, que é tudo, né? Que existe o todo, literalmente falando, e ele é composto por esses polos. Então, tudo tem polos na manifestação do todo. E com polos a gente quer dizer, tudo tem cima e embaixo, positivo, negativo, dentro e fora. Então, a realidade que a gente vive, ela é composta por 2 polos. Então, se a gente está olhando só para um polo da nossa existência, a gente tem que saber que existe um outro oposto a ele. Ou seja, sempre existe algo em oposição. As oposições no universo, elas são fundamentais para que o desenvolvimento da consciência aconteça. Então, a oposição é o que traz o conflito, a oposição é o que traz o movimento para o universo se desenvolver. E quando no Kybalion a gente vê ali todas as verdades são meias verdades, não significa que a verdade não existe. Só significa, na verdade, que se existe uma verdade, tem que existir uma ilusão oposta a ela. Se existe uma verdade, tem que haver uma mentira, tem que haver uma ilusão. E quando a gente começa a aplicar o princípio da polaridade aos outros princípios que a gente aprendeu, a gente começa a tirar muitas conclusões interessantes. Por exemplo, quando a gente aplica o princípio da polaridade ao princípio da vibração, a gente muda muito do que o pessoal costuma falar sobre lei da atração na internet, que é: você tem que vibrar alto, você tem que vibrar em boas vibrações, em energias de luz para você atrair o que você quer. E é importante que a gente entenda que não tem como vibrar a luz o tempo inteiro, porque se existe luz dentro de nós, então também existe sombra. As polaridades, elas estão se manifestando em todos os planos de existência, físico, mental e espiritual. Todas as leis universais se aplicam nos 3 planos de existência. Vamos sempre manter isso em mente, né? Então, se existe luz dentro do ser humano, também existe sombra. E se a gente só quer vibrar a luz, a gente vai reprimir a sombra. E a sombra, ela existe dentro de nós com um propósito, ou seja, é necessário que a gente vibre baixo também para a gente olhar para a nossa sombra, para a gente reconhecer o que de sombra ali existe em nós, para que a gente possa unir luz e sombra para manifestar alguma coisa nova na nossa vida. E é assim que acontece boa parte do processo de manifestação na nossa vida. A integração entre luz e sombra dentro do ser humano, entre as polaridades, é o que alinha a gente com a verdade, é o que alinha a gente com o fluxo do universo. Então, quando a gente reconhece as polaridades nos diferentes planos de existência
e nas diferentes situações que nos cercam, e a gente percebe que elas são duas facetas da mesma moeda, que elas são dois lados de um mesmo todo, a gente vai começar a integrar tudo como um. Ou seja, não existe separação. Existem as polaridades que são idênticas em natureza, ou seja, as polaridades elas são uma só, mas são diferentes em grau. Ou seja, eu posso amar muito uma pessoa e odiar muito a outra. E na verdade, o amor e o ódio, levando em consideração aqui que eles são opostos, mas na verdade não são. A gente pode entender que o amor e o ódio, eles têm uma mesma raiz, eles são duas facetas da mesma moeda, mas são diferentes em grau. Então, assim, na verdade, o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Mas a gente teria que fazer um outro vídeo para explicar isso, foi só para motivos didáticos esse exemplo. Um outro exemplo que a gente vê no Kybalion por exemplo, existem opostos, frio e calor. Os dois são a mesma coisa, mas são diferentes em grau. E aí, a partir do princípio da polaridade, a gente vai desdobrar os outros princípios. Por exemplo, o próximo princípio, o número 5, é o princípio do ritmo. E ele diz que tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem as suas marés. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Ou seja, se a gente tem polos opostos em vários planos de manifestação da realidade, isso significa que vai haver conflito. E como eu falei, o conflito ele é o princípio do movimento. Então, se não houvesse conflito, não haveria movimento. E se há movimento, há um ritmo em que esse movimento se manifesta. Ou seja, isso casa muito também com o princípio da vibração, só que agora a gente vai adicionar ao princípio da vibração o princípio da polaridade e a gente vai ter o princípio do ritmo. E esse princípio do ritmo, ele mostra que a atração que você emite, ela acontece na mesma medida da repulsão que você realiza. Ação e reação são duas facetas de uma mesma moeda. E aqui nesse princípio a gente entende que para você atrair o que você quer, você tem que também estar repelindo coisas que vão abrir espaço para que você possa atrair aquilo para a sua vida. Ou seja, da mesma forma que você atrai, você também tem que repelir o que você não quer, o que não te serve mais, você tem que desapegar. E aí eu fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal, que chama A Atração Depende da Repulsão. Se você quiser entrar em mais detalhes sobre isso, vale a pena você ir lá assistir ele. Mas basicamente, o que o princípio do ritmo tá dizendo aqui é que a construção e a destruição, elas trabalham juntas. Ou seja, ficar muito fixado em atrair algo para sua vida, em manifestar algo, em criar algo, sem saber que você tem que destruir algo e desapegar de algo na mesma medida, é o que te impede de realizar o fluxo das coisas na sua manifestação. E assim, no livro do Kybalion, é muito citado um processo que chama alquimia mental. E como eu expliquei lá no primeiro vídeo, o processo de manifestação na nossa vida acontece primeiramente no plano mental. Então, por isso que se eu quero realizar uma manifestação, eu tenho que ter muita consciência do meu lado luz e do meu lado sombra. Eu tenho que ter consciência que, da mesma forma que eu vou criar um novo aspecto mentalmente ali para mim na minha vida, eu tenho que destruir velhos aspectos que não me servem mais. E isso tudo compõe o processo de autoconhecimento. A base da manifestação na lei da atração é a integração de luz e sombra, é a integração dos opostos. É sobre a gente ir se desfazendo de uma identidade fragmentada de si mesmo e começar a entender que nós somos inteiros, que não nos falta nada. E para que a gente possa integrar
essa nossa identidade, entendendo que nós somos inteiros, para que a gente possa manifestar o que a gente quer na nossa vida, a gente tem que olhar para aquelas partes que se sentem erradas, para aquelas partes que se sentem necessitadas, que não tiveram suas necessidades atendidas, que estão numa vibração de falta, de escassez. Então não é só sobre vibrar na abundância o tempo inteiro, é sobre você também olhar para a escassez que existe dentro de você e integrar ela como parte de um todo. E isso no Kybalion é o que compõe o que eles chamam ali de alquimia mental. Esse é um processo muito antigo, muito estudado ao longo da humanidade e, como eu falei, compõe todo o processo da jornada de autoconhecimento. Agora, o sexto princípio hermético é o princípio da causa e efeito. Ele diz: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei. Nesse princípio está condensado o verdadeiro segredo da manifestação, que é se tornar causa e não efeito. Ou seja, você se torna causa do que te acontece e não efeito da realidade externa. Você passa a não ser mais um fantoche das outras pessoas, da realidade externa, do Estado, e você começa a ser um causador de si mesmo, um causador da própria manifestação. E isso exige uma grande quantidade de consciência sobre a verdade, sobre você. Então, eu falo muito sobre aquela frase de Jung, né, aqui no canal, que é: até que você torne o inconsciente consciente, o inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, é sobre isso, é sobre você tornar o que está inconsciente consciente, para que você tenha esse comando do que você está manifestando na sua vida. Lembrando que comando e controle são coisas diferentes. A gente não tem o controle sobre quase nada na nossa vida, mas a gente pode ter o comando do que nos acontece na medida em que a gente sabe diferenciar o que é do nosso controle e o que não é, e que a gente se adapte a isso. Então, basicamente, a lei da causa e efeito, ela mostra que nós temos dentro de nós a possibilidade, a capacidade, né, a potencialidade de sermos causa e efeito ao mesmo tempo. E tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida é causa e efeito. Por isso que ele cita que há muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei. Ou seja, nada fica sem ser causa ou efeito, é os dois ao mesmo tempo. Por isso que tudo tem um motivo de ser, tudo tem uma causa para ser do jeito que é. E isso tem muito a ver com as estruturas de poder que regem o nosso mundo, a nossa sociedade e a nossa vida individual também. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre poder pessoal, e vale a pena você ir lá dar uma olhada também, porque o princípio da causa e efeito fala muito sobre os espaços de poder que a gente ocupa na nossa sociedade, na nossa vida. Porque se eu ocupo o espaço de poder que me pertence, isso significa que eu vou ser mais causa do que efeito. Então, os planos superiores de causalidade que existem, eles estão exercendo poder sobre os planos inferiores. Então, como eu falei, a causa e efeito, ela é uma lei que se manifesta em vários planos de existência e eles estão interagindo entre si. Por isso que vale a pena você ir lá dar uma olhada no vídeo sobre poder pessoal, para você entender melhor sobre como acontece essa interação entre poderes. Agora, o último princípio hermético, o mais polêmico, que dá mais trabalho para explicar, que é a união de todos os outros princípios, né? Se você somar todos eles, vai dar o último e o sétimo, que é o princípio de gênero. Nesse princípio está escrito que o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e tudo tem seu princípio feminino. E o gênero se manifesta em todos os planos.
E é aí que tá o ouro, o gênero se manifesta em todos os planos. Então, quando a gente está falando aqui de princípio feminino, princípio masculino e gênero, a gente não está falando de sexo, a gente não está falando de orientação sexual, a gente não está falando de gênero como um conceito puramente psicológico. Aqui a gente está falando de gênero como um princípio da realidade que se manifesta nos 3 planos de existência: mental, físico, espiritual, ou seja, é uma energia que tem 2 polos e que compõe a manifestação da matéria, da mente e do espírito. Então a gente não está falando de homem e mulher, a gente está falando de um princípio ativo e um princípio passivo que compõe a manifestação da realidade. Ou seja, isso vai muito além de sexo ou genitália ou gênero puramente falando, né? A gente está falando aqui de 2 polos da realidade que trabalham juntos para criação. Então, o 7º princípio hermético, eu diria que ele é um dos mais importantes, porque, como eu falei, ele é a união de todos os outros e ele contém ali realmente o segredo da criação. Para você criar alguma coisa nova a partir daquilo que já existe dentro de você, na sua vida, você tem que estar consciente de como estão se manifestando e se relacionando os aspectos masculino e feminino dentro de você a nível espiritual, mental e físico também. Então, o princípio masculino e o princípio feminino, eles têm características únicas de cada um desses polos e eu vou citar rapidamente para você poder compreender como identificar o princípio masculino e feminino na sua realidade, porque a união desses 2 princípios é o que vai te dar a energia de criação, de manifestação. Então é sempre unir os 2 polos, é sempre integrar luz e sombra, integrar masculino e feminino dentro e fora para criar alguma coisa nova. Por exemplo, a nível físico, para você realizar uma criação, do que você precisa? De um esperma e de um óvulo. O óvulo, ele é o receptáculo, ele é o passivo. O esperma é o ativo, ele é o que vai até o óvulo. Então, para que você tenha essa junção óvulo e esperma, você vai acabar criando uma nova vida. Então, essa criação a nível físico, todo mundo já sabe que acontece dessa forma. Agora, a criação a nível mental e a nível espiritual é que guarda o segredo da manifestação. Então, se a nível físico o princípio feminino e o princípio masculino se manifestam dessa forma, como eu dei o exemplo agora de óvulo e espermatozoide, então, a nível mental, como é que se manifesta o princípio masculino e o princípio feminino? O feminino na nossa mente é o vazio. O feminino são as emoções. O feminino, ele é o receptáculo, ele é a profundidade. Então, um símbolo que utilizaram os alquimistas ao longo de toda a história da humanidade para representar o feminino é a taça vazia, ou o símbolo do caldeirão. Então, qualquer símbolo que seja um receptáculo vazio representa o feminino. E a nível mental, isso é o puro vazio, o vazio existencial, a dor, a angústia. Então, quando a gente está falando aí de feminino ferido, você está com o seu feminino ferido, você precisa curar o seu feminino. Significa que você não está conseguindo sustentar o vazio na sua vida, você não está conseguindo sustentar a angústia na sua vida. E é fundamental que você consiga sustentar o vazio para que você também consiga sustentar o preenchimento desse vazio, que é a manifestação que você tanto quer. Então, no universo, nessas leis universais que a gente está estudando, não existe muito espaço para que o vazio se sustente por muito tempo. Quando você abre espaço vazio na sua vida,
o universo vai lá e vai preencher ele com alguma coisa. Então, se você der conta de sustentar o vazio existencial que existe em você, a angústia, a dor e o tédio, principalmente, né, o tédio, que é um grande vazio que a gente carrega, o universo vai perceber que ali existe um espaço para ele preencher. E ele vai preencher aquele espaço com aquilo que você mais quer na sua vida, com seus sonhos, com as manifestações que você tanto busca. Então, por isso que dizer para o universo que, olha, existe um espaço vazio aqui e ele está pronto para ser preenchido por você, é algo que contribui para as suas manifestações. Então, se o feminino é o receptáculo, é o vazio, o masculino é o que preenche, ele é o vetor de preenchimento do vazio, ele é a parte ativa de manifestação. Então, no plano mental, a gente pode dizer que o feminino é o inconsciente e o masculino é o consciente. E aí, em outros vídeos aqui no canal, eu também já cheguei a comentar que as manifestações que a gente faz na nossa vida, elas acontecem 95% das vezes de maneira inconsciente e apenas 5% das vezes de maneira consciente. Ou seja, se eu estou com o meu feminino ferido, o masculino também vai estar ferido. E se eu quero manifestar coisas na minha vida só utilizando o meu lado masculino, que é aquele que vai à luta, que é aquele lado ativo, que é aquele que vai lá e faz acontecer, e eu não tenho espaço vazio de passividade, de desapego, de sentar e esperar as coisas chegarem até mim, de confiança, eu não vou manifestar quase nada, porque a maior parte da minha manifestação acontece de forma inconsciente. A maior parte da minha manifestação acontece com essa sustentação do feminino na minha vida. Então, para que a gente possa manifestar alguma coisa, utilizando a lei da atração, por exemplo, a gente tem que ter um equilíbrio entre agir e não agir. E na verdade, a lei da atração, ela não exige esforço. Quando a gente fala de usar o lado masculino para ir atrás do que você quer, a gente está falando de atitudes e ações que você toma no dia a dia, que não exigem esforço e que tem que estar alinhadas com a sua verdade, com os seus valores, e tem que ter um equilíbrio ali do seu lado passivo, daquele lado que confia que aquilo que você quer vai vir até você, que você pode simplesmente relaxar e recostar, que o que você fez, que você tinha que ter feito, você já fez e que agora é só esperar. E a gente vê muitas pessoas aí fazendo esforço para manifestar alguma coisa na vida delas. A gente vê muitas pessoas querendo ir à luta todos os dias, né? E isso é até um termo muito utilizado, né? Ah, eu mato um leão por dia. Ah, minha vida tá uma batalha. Isso significa que você tá muito no seu princípio masculino. Você tá muito nessa energia masculina de ir à luta, essa energia ativa. E o seu feminino tá ferido, ele não tá sustentando o vazio. E é ele que vai te permitir manifestar aquilo que você quer na sua vida. Agora, se você quer saber mais como é que acontece o processo de união dos opostos, de transmutação mental, que é o que eles chamam no Kybalion, é importante você ler o livro do Kybalion, né? É uma leitura filosófica, é uma leitura bem rica, né, de conhecimento. Não é um livro grande, ele tem 118 páginas ali, e assim, se você ler 2, 3 páginas por dia, você vai ter insights grandiosos aí sobre como que tá acontecendo a sua manifestação, e tem reflexões muito profundas no Kybalion que eu indico, que se você quiser realmente cair de cabeça nas suas manifestações, vale a pena você ler. Espero que vocês tenham gostado de estudar o Kybalion aqui junto comigo, as 7 leis universais. Se você tiver qualquer dúvida sobre o primeiro vídeo ou sobre esse aqui, deixa nos comentários que vai ser um prazer te responder.